Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Comparativo Toyota eu quero mostrar quais as principais diferenças do novo Toyota Corolla Altis Premium 2024 híbrido comparado com o modelo 2023. Lembrando que esse modelo acompanha muitos itens genuínos Toyota de série, que anteriormente tinha que ser adquirido como um acessório no modelo 2023. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente aqui do sedã médio, mostrando os seus faróis, todo o sistema de iluminação aqui em LED, e não teve alteração nenhuma comparado com o modelo 2023. Na parte do para-choque, esses vincos bem pronunciados. Esse detalhe com esse aplique cromado anteriormente era um item que você tinha que comprar à parte. Agora ele vem de série no modelo. Ele tem os sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, também farol de neblina em LED. A mudança também aqui, ó, é na parte da grade frontal, com todo esse detalhe na trapezoidal. Anteriormente era um outro acabamento, agora passa a ser as aberturas de ar em colmeia, aqui acima e abaixo. É um diferencial que teve aqui nesse modelo 2024. Referente ao sistema Toyota Safety Sense, onde tem os sensores aqui com um radar desse sistema de segurança, também teve alteração. Anteriormente ele identificava somente veículos, agora identifica veículos, pedestres e também ciclistas. Na parte de motorização não teve nenhuma mudança, continua com um motor a combustão, 2 motores elétricos e força combinada entre os motores elétricos e a combustão de 122 cavalos. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar alguns dados técnicos do modelo para você possa conferir depois. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. As mudanças aqui na parte lateral começam pelas rodas, que agora ela passa a ser com esse novo formato, diamantado aqui das bordas até o centro, os vincos aqui bem aparentes com a pintura em preto brilhante e uma porta antifurto que já acompanha o modelo de série, anteriormente não. O perfil dos pneus também teve mudanças, anteriormente era 225/45, agora passa a ser 215/50, roda de 17 polegadas em liga leve. A altura de solo também teve alterações comparado referente ao perfil dos pneus, passa a ser 15,3 centímetros o vão livre de solo e o comprimento continua sendo 4,63 metros. Na parte lateral, vocês percebam aqui esse aplique que é na cor do veículo e também cromado com a inscrição ali Corolla, que anteriormente tinha que ser comprado à parte. Agora não, é um item genuíno de série. Todo o detalhe aqui, ó, da coluna A até a coluna C com detalhe cromado, teto solar nessa versão topo de linha, que teve aprimoramentos na parte de segurança. Anteriormente ele não tinha sensor de ponto cego e tráfego cruzado. Agora nessa versão ele passa a contar com esse item de segurança que realmente traz um diferencial. Na coluna B os detalhes aqui todo envidraçado com a parte em preto fosco. Suspensão traseira continua sendo da mesma forma, de tipo independente. E agora eu quero mostrar os detalhes na parte traseira aqui do modelo. Já aqui na parte traseira, praticamente ele não teve nenhuma mudança, continua com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, o sistema de iluminação da lanterna traseira todo em LED, o porta-malas desse sedã médio continua com os mesmos 470 litros, tem um bom espaço para você estar utilizando. Na parte de segurança ele conta com lanterna de neblina em LED, isso facilita muito na questão de visibilidade, e com freios a disco nas 4 rodas com ABS, com EBD e ABS, e também sistema de segurança com 7 airbags, sendo 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Já na fileira do banco traseiro, ele continua aqui com os mesmos entre-eixos de 2,70 metros, é tanto que eu coloquei o banco do motorista aqui para trás. Tem uma mudança aqui que para vocês que têm família, vocês vão gostar bastante, porque ele passa a contar aqui com saída de ar-condicionado na fileira aqui do banco traseiro, com 2 tomadas USB do tipo C. Isso é uma mudança bem interessante que fizeram aqui, traz mais comodidade para recarregar um celular, algo do tipo. O interior aqui, como vocês veem, todo esse detalhe bege do revestimento dos bancos em cor ecológico, com essa parte cinza aqui mais abaixo. Esses foram os únicos detalhes aqui que mudaram na parte da fileira do banco traseiro. O restante continua tudo da mesma forma. Agora eu quero mostrar para vocês quais as principais diferenças aqui na fileira dos bancos dianteiros, que são a maioria das mudanças, começando
por essa soleira com a inscrição Corolla, que anteriormente você tinha que comprar a parte. Agora ela já acompanha o modelo de série com a iluminação em LED azul e também com os detalhes brancos. A abertura aqui do porta-malas, a abertura do tanque de combustível, que são de 43 litros nessa opção híbrida. Aqui, como ele ganhou o painel digital de 12.3 polegadas, foi adicionado a tecla Odotrip. Anteriormente era um painel de 7 polegadas. Ajuste elétrico é somente para o lado do motorista, para o lado do passageiro não. Isso continua da mesma forma como o modelo 2023. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do novo Toyota Corolla Altis Premium híbrido 2024, que já está em funcionamento. Como eu falei, né? Um painel digital de 12.3 polegadas, depois eu vou mostrar os detalhes para vocês. Perceberam que quando a gente dá partida num veículo híbrido, você não tem essa questão de escutar o ronco do motor, a não ser que se ele tivesse com a bateria um pouco mais sem estar carregada. Aqui, como ele está com o sistema 100% carregado, então ele fica no modo elétrico. Isso é bem interessante, traz um silêncio aqui dentro do habitáculo do veículo. Isso é bem legal essa parte. A multimídia ela é de 9 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio, mas o sistema de som não é Harman Kardon. Anteriormente era uma Pioneer com os botões físicos aqui abaixo, agora os botões físicos passam a ser aqui ao lado com a tecla Home, os botões aqui para aumentar ou diminuir o volume, ou alternar entre as telas aqui do Android Auto e Apple CarPlay. A opção com mídia é uma tela intuitiva ao toque, então você tem AM, FM, estações de rádio, favoritos, Bluetooth, projeção de tela para poder estar acompanhando, informações referentes ao veículo. Então você tem aqui fluxo de energia, como ele está no modo 100% elétrico, não está mostrando o fluxo regenerando o sistema de baterias. Isso é bem interessante. Se ele ligar ali, depois eu mostro para vocês. Informações de rota, como velocidade média, tempo decorrido e autonomia. Consumo combinado, você tem histórico, médio de consumo e até a parte de regeneração do sistema de baterias. Ele vai mostrar ali também como opção. Clicou aqui, ó, Android Auto, Apple CarPlay sem fio e também Bluetooth. Tudo isso ele vai parear o seu aparelho ali para poder ficar mais fácil essa parte de conexão justamente sem fio. Isso fica bem interessante mesmo aqui. Só que ela não tem GPS integrado nem TV digital. Por conta do Android Auto e Apple CarPlay que você tem como opção, você pode usar o GPS ali pelo Google ou pelo Easy. Eu não estou conectado. Se eu tivesse, já teria os ícones aqui na tela, ficaria bem mais preenchido, bem mais bonito nessa questão aqui da multimídia. Já aqui na parte do console central, nós temos um ar-condicionado digital 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra para o lado do passageiro, botão Start-Stop. Isso aqui não teve mudança. Recarregamento de celular por indução sem fio, isso é um detalhe interessante. Se você tem aí um smartphone com a tecnologia compatível, tem como estar fazendo a utilização. A mudança que temos aqui é referente a essa opção aqui, ó, Drive Mode, que aqui você tem as opções do modo Eco, modo Power ou o modo normal, que quando você aperta aqui, ó, ele vai mudar, vai ter essa parte de intuitividade aqui, ó. O modo Power vai fazer a troca ali do sistema automático de uma forma mais rápida para você ter mais giro no motor. Apertou novamente, ele volta aqui para o modo Eco. Isso aqui ficou bem interessante nessa parte da opção que você tem aqui nos modos de condução. Ele tem a câmera de ré, como eu falei para vocês. Colocando na câmera de ré tem as linhas dinâmicas de distanciamento, mas não quando esterça. Vocês estão escutando esse barulho? Sensor de ponto cego e tráfego cruzado, que anteriormente ele não tinha. Então ele vai acionar ali na parte laranja dos retrovisores e também te dá o alerta por aqui. Outra parte é o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Ele vai mostrar para você aqui, ó, tanto na parte traseira como na parte dianteira, quando você está próximo a algum objeto, ele vai te dar o alerta também. Isso é interessante. Modo Drive é que você consegue estar utilizando o modo B numa descida de serra. Muitos perguntam no carro híbrido o que significa isso. Quando você está numa descida de serra, colocando no modo B ou numa baixada, ele vai regenerar o sistema de baterias de uma forma mais rápida. Isso também para trazer mais economia de combustível. Então tem esse detalhe entre estar no Drive e está nessa função B aqui, que é justamente para regenerar o sistema de baterias. Freio de estacionamento continua sendo manual, parte de revestimento do banco, painel, teto solar, ajuste aqui referente ao retrovisor, que é do tipo fotocrômico. Isso não teve mudança nenhuma comparado com o modelo 2023. A mudança principal aqui que eu vejo é o sistema de segurança Toyota Safety Sense, que anteriormente, além de ele não ter o sensor de ponto cego e tráfego cruzado, que não tinha anteriormente, anteriormente ele só identificava veículos. Agora ele passa a identificar veículos, pedestres e também ciclistas. Essa foi uma mudança bem interessante. E aí ele tem o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você colocou ali 100 km por hora,
ele vai se igualar à velocidade do veículo que está à frente, mas ele não tem um sistema stop and go, ou seja, ele não vai parar ali 100% na traseira de um veículo e depois continuar o trajeto. Isso você vai ter que pisar no freio, dar continuidade acelerando o veículo. A mudança de faixa involuntária, que se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual para informar que você está saindo da faixa de rodagem, e ele tem alerta de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir a posição ali para que você permaneça na faixa de rodagem. E o sistema pré-colisão, que é o mais interessante, que se você mantém ativo numa situação de risco eminente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, e se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Uma outra parte do sistema de segurança aqui também que é interessante é o sistema de oscilação ao volante, ou seja, quando você está com muito sono ali, fadigado, oscilando a direção, ele detecta, vai te dar um alerta sonoro e visual, vai aparecer uma xícara ali de café na parte da tela, informando que você pode causar um acidente se você continuar dirigindo com sono. Isso é bem interessante. E aqui o principal que eu vejo nessa parte aqui interna é a tela digital de 12,3 polegadas, que anteriormente era de 7 polegadas. Então você tem aqui indicação de consumo e também a parte elétrica aqui que você consegue acompanhar. Informativos aqui com tempo de viagem, aqui do outro lado média total, velocímetro de forma analógica, velocímetro de forma digital, indicador de câmbio, temperatura exterior e relógio. Aqui você tem configurações. Se você colocar seta para o lado direito, você tem a opção 2, então aqui vai mudar essas partes aqui referente ao sistema. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, bússola de navegação e também referente ao sistema elétrico aqui na parte híbrida. Também aqui você tem os detalhes aqui com o marcador da temperatura do motor e também do tanque de combustível. Se você segurar aqui ao centro em configurações, você consegue fazer também algumas alterações aqui na parte do painel digital, ó. Então eu seguro aqui em configurações do medidor, estilo do medidor. Eu tenho fundo aqui, ó, casual, que é esse que eu estou utilizando. Agora eu vou passar para o inteligente, já mudou ali, robusto e também o esportivo. Consigo mudar também por aqui, ó, tipo de medidor. Vocês percebam aqui que eu posso colocar com esses dois arcos, com um arco somente ao centro, ou deixar ele limpo aqui, sem nada, sem os arcos, para poder estar utilizando. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla Altis Premium híbrido 2024 e as suas principais mudanças. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando algum dado técnico do veículo. Agora, se você quiser acompanhar um vídeo de avaliação completa desse modelo, eu vou deixar um card aqui acima para que você possa estar assistindo depois aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!